Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu conto para você que o ciclone extratropical está deixando estragos por onde passa. No Rio Grande do Sul, 51 cidades registraram prejuízos. Em São Paulo, 2 pessoas morreram por causa da ventania. Na política, chegou ao fim a novela do Ministério do Turismo. O presidente Lula bateu o martelo e convidou o deputado Celso Sabino para assumir o lugar de Daniela Carneiro. E no mundo das artes, o sindicato que representa os 160 mil atores de Hollywood anunciou que a categoria vai entrar em greve. Com isso, eles se juntam aos roteiristas que estão paralisados desde maio. Essa é a maior greve do setor desde 1960, que vai afetar filmes, séries e programas de TV. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN de hoje. Eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo o que foi notícia nesta quinta-feira, dia 13 de julho de 2023. E eu começo esse episódio retomando um assunto que a Natália Furtado contou para você na edição da manhã do Panorama CBN de hoje, que tem relação com o ciclone extratropical que está passando pela região sul e sudeste do país. Hoje subiu para 51 o número de municípios do Rio Grande do Sul que registraram prejuízos causados pela passagem desse ciclone. Uma pessoa morreu na cidade de Rio Grande. A vítima é um homem que estava dentro de casa e foi atingido por uma árvore que caiu. Essa informação foi confirmada pela Defesa Civil. Hoje mais cedo, em entrevista ao Jornal da CBN, o governador em exercício do Rio Grande do Sul, Gabriel Souza, disse que mais de 400 mil gaúchos estão sem luz. Nós estamos em contato com essas empresas, são empresas privadas, no sentido de entender quais são os cronogramas, quais são as ações, né, que elas estão efetivando para poder recuperar rapidamente aí a energia nesses locais e não causar esse transtorno aí aos consumidores que ficam sem energia elétrica nas suas residências. As consequências do ciclone também são sentidas em outros estados. Por exemplo, Santa Catarina registrou 140 quilômetros de ventania. Também teve impactos no Paraná. Rajadas de vento deixaram 173 mil pessoas sem energia elétrica. 20 cidades registraram estragos por causa do ciclone. Para você ter uma noção, as cataratas do Rio Iguaçu chegam a 9 milhões de litros por segundo e a vazão normal de água é de 1,5 milhão. Em São Paulo também teve estragos e também teve mortes. Infelizmente, no litoral, uma idosa de 80 anos morreu após sofrer uma descarga elétrica durante uma ventania. Ela tocou em um cabo de alta tensão que se rompeu após ser atingido por galhos de uma árvore. No interior de São Paulo, em São José dos Campos, uma jovem de 24 anos foi atingida por uma árvore de 29 metros e ela morreu na tarde de hoje. A Camila Martins Araújo era estudante de medicina e foi atingida por uma árvore enquanto ela fazia aulas com um carro de uma autoescola. O estado de São Paulo registrou rajadas de vento superiores a 80 km por hora. Por causa do vento, a travessia da balsa no litoral entre Bertioga e Guarujá está interditada. Já na Grande São Paulo, o Corpo de Bombeiros recebeu mais de 150 chamados para queda de árvores. Na capital paulista, várias placas de revestimento de um prédio comercial na Zona Sul caíram por causa da ventania. As placas caíram em um campo de futebol e não houve feridos. A nossa reportagem conversou com a gerente Débora Nazari, que trabalha em um prédio vizinho que teve as placas de revestimento arrancadas. Cheguei aqui no escritório na Berrini por volta das 11 da manhã. A rua ali no terminal do trem estava fechada, com policial, com as faixas de segurança. Eu até imaginei que tivesse acontecido algum acidente. Foi informado que estava voando umas placas, de revestimento, uma placa metálica lá do topo do prédio. E elas estão voando assim, estão até soltas. E está ventando muito hoje em São Paulo. E ventou mesmo, porque eu fiquei hoje trabalhando aqui na redação
da CBN na Zona Sul de São Paulo, olha, foi impossível ficar em pé, hein? O cabelo não ficava na cabeça praticamente, ficava voando. Mas ainda bem que não aconteceu algo mais grave aqui na região, mas os fortes ventos vão continuar ao longo desta sexta-feira, então muito cuidado. Agora vamos falar sobre política, porque o dia foi bem movimentado. Hoje, finalmente, foi oficializado o fim daquela novela do Ministério do Turismo. Após uma reunião no Palácio do Planalto, o presidente Lula confirmou o nome do deputado Celso Sabino, do União Brasil, para o comando do Ministério do Turismo. Com isso, Daniela Carneiro retoma o mandato como deputada federal, ou seja, agora realmente é oficial o fim dessa novela. A Secretaria de Comunicação do governo informou que o parlamentar aceitou o convite após o pedido do presidente, que a nomeação de Sabino vai sair nos próximos dias. Recapitulando para você aqui a história dessa novela, o deputado Sabino era cogitado para o cargo desde que Daniela deixou a União Brasil e o partido passou a cobrar a nomeação de outro parlamentar do partido para ser indicado para o ministério. Após a confirmação aí da nomeação, o deputado agradeceu o convite do presidente Lula. Agradeço ao presidente pela confiança, agradeço a minha bancada do União Brasil na Câmara dos Deputados e assumo com responsabilidade, com muita disposição e vontade de fazer com que o turismo no nosso país signifique aquilo que significa em outras nações, com mais emprego, mais renda e mais desenvolvimento. Mas essa foi apenas o fim de uma novela, porque em paralelo já está rolando uma outra nos bastidores da política. Apesar aí da entrega do Ministério do Turismo, o presidente Lula ainda deve continuar sendo pressionado pela entrega de mais cargos no primeiro e também segundo escalão do governo. O Centrão tem pedido os Correios e a Funasa, que é a Fundação Nacional da Saúde. A Funasa, por exemplo, ela deve ser entregue aos parlamentares. Em relação aos ministérios, os parlamentares do chamado Centrão têm pedido o controle do Ministério do Esporte, que é comandado pela ex-atleta Ana Moser. Eles também querem o comando do Ministério das Mulheres, que é chefiado por Cida Gonçalves, além do Ministério do Desenvolvimento Social, que é comandado pelo petista Wellington Dias. Hoje, em entrevista à Record, Lula negou que vai entregar o Ministério do Desenvolvimento Social, que é muito estratégico para Lula, porque esse é o ministério que cuida do Bolsa Família, que é um dos maiores programas das gestões petistas. Na entrevista, o presidente mandou um recado ao Centrão ao dizer que o ministério pertence a ele. O ministério é um ministério meu. Não vai sair do PT? Esse ministério não sai, a saúde não sai. Sabe, não é o partido que quer vir para o governo que pede ministério. É o governo que oferece o ministério. Outra instituição que pode ser negociada é a Caixa Econômica Federal, que é comandada por Maria Rita Serrano. Nesta manhã, Rita disse que os cargos do governo são do presidente da República e que não há nenhuma conversa sobre a própria demissão. Na educação, a história do governo Lula decidir interromper o Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares continua rendendo. Esse modelo era a principal bandeira do governo Bolsonaro na área da educação. E pelo menos 8 governadores disseram hoje que vão manter esse modelo. E, em alguns casos, até aumentar o número de unidades com recursos próprios. O ministro da Educação, Camilo Santana, veio a público hoje para reforçar que não vai ter o fechamento das escolas que aderiram ao modelo cívico-militar do governo federal nos últimos anos. Por meio das redes sociais, o ministro garantiu que nenhum estudante será prejudicado, porque, segundo Camilo Santana, a descontinuidade desse modelo vai seguir uma transição que vai ser acompanhada pelo MEC junto a estados e municípios. O ministro explicou que agora o MEC deve investir em programas que beneficiem mais estudantes, já que as 202 instituições inseridas nesse programa correspondem a 0,15% das escolas públicas do país. Especialistas também questionam esse modelo. A nossa reportagem
conversou com o professor Fernando Cássio, que é professor de Políticas Educacionais da Universidade Federal do ABC, e ele disse que o modelo cria uma subdivisão dentro das escolas públicas, já que são mais caras e acabam desviando os recursos. E ele é custoso e ele, na verdade, induz a desigualdade. Porque se o Estado tem que financiar a educação pública como um bem universal e cria uma rede de ensino paralela dentro da rede pública e coloca mais recurso nessa rede para beneficiar estudantes já com mais recursos, bom, o Estado está fazendo exatamente o contrário do que ele deveria fazer. Falei para você que alguns governadores se manifestaram contra a decisão do MEC, né? E foram os governadores de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Santa Catarina, Paraná, Distrito Federal, Mato Grosso e Goiás. Todos eles, por coincidência ou não, apoiaram o ex-presidente Jair Bolsonaro no segundo turno das eleições. Já no Espírito Santo, prefeituras da Grande Vitória anunciaram que 6 unidades serão mantidas. O mesmo aconteceu na Bahia, na cidade de Feira de Santana. Em São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas defendeu pessoalmente o modelo e diz que vai editar um decreto criando um programa próprio do Estado e vai aumentar o número de unidades desse formato. Essa promessa de mais escolas cívico-militares também foi feita por Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro. Ele reforçou que o Estado tem longa tradição na formação militar do país. Agora eu vou fazer uma pausa no noticiário para contar para você um recado do patrocinador deste podcast. O Banco BV, um dos maiores bancos privados do Brasil, acredita e investe no movimento para uma transformação social e ambiental de forma sustentável. Para isso, prioriza as boas práticas nos pilares ambiental, social e de governança, que formam a sigla ESG. A agenda ESG é tão importante para o BV que o banco conta com uma estrutura voltada especificamente para a sustentabilidade e o tratamento do risco socioambiental, com áreas na empresa exclusivamente dedicadas a esses temas. E uma das iniciativas do banco são a linha de crédito sujeitas à análise para aquisição de placas solares. O BV é um dos líderes nesse tipo de financiamento e, com o uso da energia solar, ganham a sociedade e o planeta, pois trata-se de uma fonte limpa e renovável que não agride o meio ambiente. Conheça mais em bv.com.br ou siga o banco nas redes sociais no @bancobv. Voltando ao noticiário, temos agora uma convidada especial. Chamei aqui a nossa repórter da CBN São Paulo, Gabriela Rangel, para passar rapidinho aqui para trazer um spoiler de uma reportagem que ela fez, que retrata uma situação bem preocupante que está acontecendo na capital paulista por causa da Cracolândia. Nos últimos meses, o chamado fluxo dos usuários mudou de lugar, o que tem impactado diretamente a vida de alguns moradores. E a Gabi, ela encontrou uma família que ficou no meio do fluxo, ilhada por 6 meses. E agora que o fluxo mudou, eles puderam sair de casa. Para você ter uma noção, quase 30 crianças moradoras de um edifício tiveram que passar diariamente no meio do fluxo para ir à escola. Por isso que eu chamei a Gabi para contar para você a história de uma dessas crianças. Gabi Rangel, muito obrigada por aceitar o convite. Seja muito bem-vinda novamente ao Panorama e conte aí as suas informações dessa reportagem especial. Olá, Ju. Oi, ouvintes do Panorama. Hoje a nossa reportagem trouxe muitos relatos impactantes de como que um trecho da rua Guaianazes, no centro de São Paulo, sim, a região conhecida como Cracolândia, como esse trecho ficou dominado pelo tráfico por cerca de 6 meses. Nesse período, pelo menos 28 crianças passaram por dificuldade para ir para a escola. Uma dessas crianças, de 9 anos, contou que foi queimada com cigarro quando tentava ir até o colégio. Eu tinha que passar pedindo licença para as noias ali na rua. Porque quem não desse licença, minha mãe disse que ela ia gritar para pedir licença. E a minha mãe me defendeu quando uma noia me queimou no meu braço. Aí a noia falou para ela assim, vai para teu país que ali você reclama.
Aí a Noia falou isso pra minha mãe, eu não fiquei muito feliz e eu não fui pra escola, porque aquele dia eu fui pra escola, mas eu não fui porque eu tava doendo muito aquele dia. Uma moradora também contou para a reportagem da CBN que precisava pagar uma espécie de pedágio para usar a calçada com as crianças. A cada passagem, ela dava R$ 5,00 para os usuários de drogas. As crianças faltaram aula também por problemas de saúde, principalmente respiratórios, provocados pela fumaça da droga. Os serviços públicos não chegavam nesse local. Um menino com transtorno do espectro autista ficou sem o transporte da prefeitura, chamado Atende, na porta do prédio, por causa da Cracolândia. A mãe dele relatou a ameaça que sofreu quando esperava o serviço numa rua vizinha. Eu fui ameaçada com arma de fogo por um dos traficantes, porque eu estava esperando na rua Vitória, eu estava esperando junto com meu filho a perua, já que a perua não conseguia passar na minha rua. A reportagem completa sobre essa situação você encontra no site da CBN. Esses moradores, eles estão aliviados, mas seguem apreensivos, porque faz apenas 2 semanas que o fluxo foi deslocado para 3 quarteirões de distância. Uma viatura da Polícia Militar faz uma guarda no local. Vamos falar de economia agora, porque o presidente Lula sancionou hoje o novo Minha Casa Minha Vida. E o que mudou aí nesse programa? Bom, além de mudanças nas faixas de renda, valor do imóvel e o subsídio do governo, as unidades habitacionais também vão ser diferentes agora. A menor delas deve ter 40 metros quadrados e todas as unidades vão ter que ter varanda. Os conjuntos habitacionais precisam contar com biblioteca, bicicletário e equipamentos de lazer. O novo Minha Casa Minha Vida vai atender famílias com renda mensal de até R$ 8.000 e os juros para quem recebe até R$ 2.000 serão menores, de 4% ao ano para as regiões Norte e Nordeste e de 4,25% para o restante do país. O valor do imóvel pode chegar até R$ 350 mil para os consumidores da faixa 3 e o subsídio do governo ao programa aumentou de R$ 47.500 para R$ 55 mil, o que pode reduzir o valor de entrada que uma família de baixa renda precisa pagar. Durante a cerimônia de lançamento do novo Minha Casa Minha Vida, o presidente Lula disse que houve muita briga interna para conseguir dar dignidade aos pobres. Não pense que o que nós chegamos hoje foi de graça. Foi muita briga dentro do governo para a gente construir algo que fosse um pouco mais digno do que os 33 metros que eu consegui comprar em 1976. E eu perguntei por que não pode ter uma varanda de 1 metro quadrado? O que vai encarecer essa casa? Tem dia que o cidadão não está bom do intestino, ele fazer a varanda do pum. O cara tá lá, vai lá fora. Como seguir aqui o noticiário depois dessa fala do Lula? Bom, a promessa aí de Lula de atender a classe média alta parece que não vai rolar. Classe média alta que ganha até R$ 12 mil por mês. Esse projeto aí do Minha Casa Minha Vida não deve sair do papel tão cedo. O discurso do presidente hoje foi diferente. E a presidente da Caixa, Rita Serrano, disse que isso não vai ser possível nesse ano, talvez em 2024. Aproveitando que eu estou falando de economia, vou contar para você como foi o fechamento do mercado financeiro hoje. A Bolsa de Valores de São Paulo fechou em forte alta de 1,36%, com 119.263 pontos. O Ibovespa reagiu à expectativa de incentivo do governo da China e os resultados da queda da inflação dos Estados Unidos. No Brasil, os investidores acompanharam as negociações que envolvem a pauta econômica no Congresso. No mercado de câmbio, o dólar comercial encerrou o dia de hoje em baixa de 0,6%, negociado a R$ 4,789. E o euro vale R$ 5,375, com uma alta de 0,19%. No noticiário internacional, trago informações diretamente de Hollywood, porque hoje o sindicato que representa os 160 mil atores de Hollywood, o SEG,
anunciou que a categoria vai entrar em greve a partir da meia-noite desta quinta-feira. A decisão foi tomada em votação unânime. Com isso, grande parte dos seus 160 mil membros se juntam aos roteiristas, que estão em greve desde maio. Desde então, eles estão fazendo piquetes nas portas de estúdios e também nas portas das plataformas de streaming, como Disney, Warner e Netflix. Nesse período, vários atores se manifestaram em apoio aos roteiristas. Essa aí é a maior greve do entretenimento americano desde 1960, que vai afetar filmes, séries e programas de TV. O Sindicato dos Atores informou que alguns membros, como atores de comerciais ou de audiolivros, ainda podem manter as suas atividades, assim como profissionais que trabalham em reality shows e animações. Os atores, eles entraram em greve após o sindicato encerrar sem acordo as negociações de semanas com a Aliança de Produtores de Cinema e Televisão, que é uma associação que reúne a Netflix, a Amazon, Apple, Disney, Warner, NBC, Universal, Paramount e Sony. O SEG informou que as negociações não atenderam às demandas principais dos atores sobre aumentos salariais e a ameaça representada pelo uso da inteligência artificial na produção de filmes, séries e programas para TV e streaming. Os atores também pedem os residuais, que são os pagamentos feitos toda vez que um filme ou programa que eles estrelaram é exibido em uma emissora ou na TV a cabo. Hoje, durante as negociações, as plataformas como Netflix e Disney Plus não divulgaram os dados de audiência dos seus programas e ofereceram um valor fixo para tudo que está disponível em seus catálogos, sem considerar a popularidade de uma produção. E aí, os atores não aceitaram. E para dificultar ainda mais o cenário, há a questão da inteligência artificial que eu contei para você. Atores e roteiristas querem garantias de que o seu futuro será regulamentado, mas os estúdios até agora se recusam a ceder. A presidente do sindicato, do SEG, disse o seguinte sobre esse assunto, abre aspas. Os estúdios afirmam que estão perdendo dinheiro, enquanto dão salários de centenas de milhões de dólares para os seus CEOs. É ofensivo. Eles estão do lado errado da história. Todo o modelo de negócio foi alterado pelo streaming, pela inteligência artificial e temos que bater o pé. Não vamos mais aceitar isso. Vocês devem compartilhar a riqueza, pois não podem existir sem nós. Fecha aspas. Essa é a primeira vez que atores e roteiristas de Hollywood entraram em greve de forma simultânea. Isso não acontece desde 1960, quando o ator Ronald Reagan, ele mesmo, o presidente dos Estados Unidos, liderou uma ação que obrigou os estúdios a aceitarem concessões. Porque por causa da greve dos roteiristas, alguns roteiros de séries e filmes foram paralisados. E agora, com a greve dos atores, a paralisação deve ser completa. E essa greve aí, ela não interfere apenas nas produções em andamento. Filmes prontos como da Barbie, que vai estrear aí na próxima semana, e também Oppenheimer, terão a sua divulgação afetada por causa da paralisação. A partir do anúncio da greve, os atores estão proibidos de participar de eventos de divulgação de seus projetos, principalmente o que está acontecendo com a Barbie, né? A Margot Robbie está fazendo um tour aí por vários países e com essa greve, se ela estiver no SEG, ela não deve participar desta estreia mundial. Na próxima semana, a San Diego Comic Con, importante convenção de filmes, séries e quadrinhos, deve ser o primeiro evento a sentir na pele a greve, porque os seus tradicionais painéis serão provavelmente esvaziados de estrelas. Do outro lado, a Aliança de Produtores de Cinema e Televisão declarou que os membros estão muito desapontados que o SEG tenha decidido abandonar as negociações e que é uma decisão do sindicato e não deles. Já o CEO da Disney, que recebe um salário anual de 27 milhões de dólares, mais bônus, disse que os roteiristas e atores não estão sendo realistas em suas demandas, porque o setor está se recuperando ainda dos impactos da Covid-19.
Em junho, um grupo de mais de 400 atores, incluindo os vencedores do Oscar, como a maravilhosa Meryl Streep, também a Jennifer Lawrence e o Rami Malek, que representou o Freddie Mercury no filme do Queen, pediu aos líderes do Sindicato dos Atores de Hollywood que adotem uma linha mais dura, uma vez que as negociações contratuais, segundo eles, já haviam atingido um ponto crítico. Eles têm pedido questões que vão desde salário mínimo até saúde. Como hoje é dia de rock, eu vou embora ao som de Queen, minha banda favorita, com a música I Want It All. Muito obrigada pela companhia de hoje. O roteiro e a produção deste episódio foram feitos por mim e os trabalhos técnicos são do Anderson Wendel, o Tico. E você pode me encontrar lá nas redes sociais, no @Juliana_Deprado no Twitter, também no Insta, é só procurar por @JulianaDeprado, e o e-mail é o juliana.prado@cbn.com.br. E não se esqueça que amanhã tem a edição da manhã do Panorama CBN, a partir das 7 horas da manhã, com a Natália Furtado. Combinado? Beijos pra você e até mais! Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.